Oi, amantes e amantes de Assassin's Creed! Hoje eu vim fazer uma resenha especial para vocês que gostam desse videogame. Bem, peguei esse livro daqui pra ler, que vocês já devem conhecer, e me encantei. Não esperava tanto. Meu Deus, é um livro muito bom. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Pra quem não sabe, Assassin's Creed, além de uma série de livros, também é um jogo de videogame e também é um filme. Ou seja, Assassin's Creed está em todos os lugares. Sabendo disso, eu resolvi dar uma chance para o livro e ver e trazer aqui pra vocês o que eu achei dele. Lembrando que essa vai ser uma resenha totalmente sem spoilers, vai ter só algumas coisinhas que são mais básicas, que já aparecem também no videogame e também em qualquer lugar onde você vai ler de Assassin's Creed. Então, mas não vai ter nenhum spoiler sobre a história em si. Primeiro, o que eu achei do livro. Embora seja um livro bem grande, ele tem 373 páginas, mas parece ter muito mais, porque as letras são pequenas e as páginas são enormes. No começo da página não tem um espacinho, então já começa tipo história mesmo, sabe? E os parágrafos são muito grandes, então é um livro bem maçante de se ler. Só pra vocês entenderem do que eu tô falando aqui não tem um espacinho antes de começar. E mesmo quando tem um diálogo, tá vendo, é muito espremidinho. E aí depois vem, tipo, esses textões, assim, quilométricos. Então, é bem complicado. Quando você tá precisando ler rápido, ler isso tudo e continuar atento no que você tá querendo dizer. Uma outra coisa, tem várias palavras em italiano. Muitas, muitas e muitas palavras. No final, tem a tradução de todas elas. Então, muitas vezes você precisa ir e voltar. Então, acaba perdendo tempo também. Mas a maior parte delas dá pra você deduzir do que é, porque italiano não é tão difícil assim. Você vai demorar pra ler esse livro. Acho que esse foi o livro mais demorado que eu li esse ano, pra falar a verdade. Acho que eu demorei uma semana pra poder ler ele todo. E olha que eu li bastante, todos os dias. Bem, mas tirando isso tudo, ele é um livro muito interessante. É um livro que mistura história, sociologia, filosofia, e mistura tanta coisa e com uma pegada tão forte de ação e de religião, que fica muito legal o livro. Bem, o livro fala sobre a história do Ezio. O Ezio, ele é garoto, como eu e você, um garoto totalmente normal. E tem seus sonhos, tem suas ambições, tem sua namorada, tem seus amigos, tem sua família. E ele era totalmente briguento. Ele saía na rua, brigava com todo mundo, principalmente com um cara chamado Vieri, que era de uma família também, que era meio que inimiga da família dele. Ele era filho de um banqueiro, esse Vieri também era filho de outro banqueiro, e aí as famílias não se gostavam. O Ezio, ele tinha um irmão mais velho, que era o Frederico, tinha um irmão mais novo, e tinha uma irmã, e uma mãe e um pai. E era uma família super rica lá da Itália, mais ou menos em 1450, no período da Itália renascentista. E eles moravam em Florença. E lá eles eram muito ricos e bem-sucedidos na cidade, queridos por todos. Até que acontece um dia que o pai dele pede pra ele entregar um negócio lá pra uma pessoa, ele sai pra poder entregar. E quando ele volta, a casa dele foi toda revirada. Tudo foi destruído e parecia que passou um furacão por lá. Vai correndo, procurando alguém pra poder saber o que aconteceu. E aí ele acha a mãe, a irmã e a moça que trabalhava lá. E aí ele pergunta assim, tipo, o que aconteceu? Cadê meu pai? Cadê meus irmãos? Eles foram presos falam que eles são traidores e levaram eles, prenderam eles e a gente tá desesperado. Falaram que iam pegar a gente e a gente tá escondido. Aí levaram a mãe e a irmã pra casa da irmã da moça que trabalhava lá, porque a moça também estava correndo perigo. E o Ezio, ele foi meio que escondido, fazendo suas performances de parkour lá pra poder falar com o pai e com os irmãos. O pai falou que armaram contra ele, agora tava tudo na mão do Ezio. Ele precisava ir pra casa dele e entrar no escritório do pai e achar uma passagem secreta para uma câmara que tinha uma série de documentos que eram muito importantes, que precisavam ser levados para o seu melhor amigo, que era o Albert. E ele precisou levar todos esses documentos, tudo que estava na casa, para esse Albert. E o Albert falou assim, realmente, estão tramando contra o seu pai. Ele foi preso injustamente e parece que estão querendo executar ele e seus irmãos. Só que os irmãos, um era mais velho, devia ter uns 20 anos, e o outro era mais novo, devia ter no máximo uns 10 anos, era uma criança.
e queriam executar todo mundo. E ele falou assim, ó, pode ficar bem tranquilo, fica relaxado que eu vou fazer o máximo que eu puder e o seu pai e seus irmãos não vão ser executados. Pode confiar em mim. Aí o Ezio deixou os documentos com ele e falou, nossa, muito obrigada. E saiu de lá. O cara até falou, dorme aqui, passa a noite aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou dormir com a minha namorada. Aí ele foi lá pra casa da Cristina, dormiu lá. No dia seguinte era o dia da execução do pai. Quando chegou lá, o pai tava realmente indo pra ser executado. E aí o pai dele, Giovanni, falou, mas Albert, meu amigo, eu tenho provas que eu sou inocente, tá naqueles documentos que eu te dei. Aí ele, você me deu documentos? Que documentos? Eu não recebi documentos nenhum. Ou seja, ele fez a sonsa, né? Mataram o pai e os irmãos do Ezio. E ele ficou muito puto. E aí ele jurou vingança. E aí ele matou esse cara, o Albert. E depois pegou os documentos e foi levar para o seu tio, que morava em outro lugar. E aí foi com a mãe, com a irmã, e foi levar lá pro seu tio. E aí lá com seu tio, ele descobriu várias coisas que ele não sabia sobre seu pai, sobre sua família, sobre quem ele era. E aí ele começou a se envolver mais com isso, e é sobre isso que fala esse. O Ezio, ao longo da história, ele também vai tentando descobrir mais sobre a morte do seu pai e tentar vingá-lo de alguma forma. Ele tem uma lista de todas as pessoas que foram responsáveis pela morte do pai dele e ele vai atrás de uma por uma pra poder vingar. Tipo Arya Stark, sabe? Então, mais ou menos isso. E aí ele vai atrás de todo mundo pra poder matar essas pessoas. Porém, muitas pessoas são muito importantes. Não é o vizinho que morava do lado dele. Não, é tipo um chefe de estado, um padre super importante. E com isso, ele vai aprimorando suas técnicas de combate, suas técnicas de desaparecer no meio das pessoas e também as armas. Bem, quem faz as armas dele é ninguém mais nem ninguém menos que Leonardo da Vinci. Então a gente vai conhecendo também um pouco mais sobre esse gosto do Da Vinci por armas e também por mecânica e por botânica e por tantas coisas que esse cara dominava. Esse livro, o nome é Assassin's Creed, fala sobre a Ordem dos Assassinos que lutavam contra a Ordem dos Templários. Mas vocês têm que ler para poder saber mais, porque eu não vou ficar dando spoiler aqui não. Só saiba que é um livro incrível. É um livro que ele mexe muito na história. Cara, ele é incrível. Pra vocês terem uma noção, alguns integrantes desse livro são Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel. Eu pretendo trazer um vídeo pra cá falando sobre a filosofia que esses dois representam dentro desse livro. Mas é importante que vocês saibam que, bem, tanto Leonardo da Vinci quanto Nicolau Maquiavel têm uma importância muito grande dentro desse livro. A gente vê diálogos dele, a gente vê sobre a vida dele, sobre as obras dele, sobre os desejos deles. Quando o escritor escreveu esse livro, ele se aprofundou muito na história desses dois e de várias outras pessoas também que aparecem e que fazem parte, sim, da história, como papas, padres, bispos. Então, é muito interessante. Então ele misturou esse traço de realidade e misturou com essa ficção da história dos assassinos, que quanto mais eu leio, menos eu acho que é ficção, mais eu acho que é verdade também, mas tudo bem, até porque a Ordem dos Assassinos existiu sim, e a Ordem dos Templários também existiu sim. Então quem disse que um Ezio também não pode ter existido? Pois é. E aí, a gente consegue ver esses pensamentos mutilados, a gente consegue ver essa busca por uma revolução e essa outra busca por manter o sistema como tá, a luta do povo para poder ter seus direitos e também a luta das pessoas para não darem os direitos para o povo. Então é incrível. Pra quem gosta de videogame, eu nem preciso apelar muito pra falar pra vocês lerem esse livro. Se vocês já jogaram videogame, vocês já são apaixonados e já vão querer ler o livro. Mas se você ainda não jogou videogame e não conhece a história direito, procura o livro pra poder comprar. Vocês não vão se arrepender. Realmente é um livro grande, é um livro às vezes um pouco maçante de ler. As páginas são imensas e com textos imensos, mas é muito interessante. Se você gosta de filosofia, ou de história, ou de sociologia, ou sei lá, de revoluções, ou de lutas de classes, qualquer coisa disso, você vai amar esse livro. É um livro que eu não dava nada, absolutamente nada, e que conquistou meu coração. E eu tenho certeza que também vai conquistar o seu. E é isso, essa foi minha indicação literária de hoje. E vocês vão devolver muito esse livro por aqui. Passando para avisar que tem um vlog literário que eu já fiz, estou acabando de editar. Além disso, irei trazer um livro sobre as filosofias tratadas nesse livro. E
também, além de tudo isso, trarei os outros livros dessa série, porque são muitos e muitos e muitos livros da Assassin's Creed e eu tenho eles, então eu vou ler e trazer aqui pra vocês também. Então se vocês gostam de Assassin's Creed, não podem perder. E se vocês se interessaram pela história, também não. Mas não esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e assim vocês não vão perder nadinha desses conteúdos incríveis que eu tô preparando aqui pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.